Colorado, Colorado, nada vai nos separar. Que baile o Internacional protagonizou ontem no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã. Maracanaço, tirando todas as projeções de que o Internacional é quem levaria um baile. Ontem o Internacional representou o Rio Grande do Sul, foi lá e meteu 4-0 no Flamengo, fazendo a maior goleada contra o rubro-negro dentro do estádio Maracanã. O Grêmio joga hoje também, Batalha dos Desesperados contra a Chapecoense na Arena, e o Ipiranga, mais do que nunca, enchendo os olhos do povo erechinense, venceu mais uma contra o Mirassol no sábado. Wesley, seja bem-vindo. Hoje tu tá animado, eu acho. Eu tô satisfeito com os resultados do final de semana. Eu até vim com a camisa, inspirado daquele que eu sou um discípulo, independente de onde ele esteja, Diego Aguirre, um homem de classe que sabe o que está fazendo. O Internacional fez, contra o que o seu próprio torcedor acreditava que aconteceria. Fez muito bem, aliás. O Ipiranga, um resultado interessantíssimo contra o bom time do Mirassol, diga-se. Tá? Tenho acompanhado alguns dos últimos acontecimentos dentro do clube paulista, que se não é um dos assim, vamos dizer, representantes surpreendentes desta Série C, é um expoente interessante que o Ipiranga consegue um importante resultado em casa. Um resultado absoluto, definitivo, para colocar o Ipiranga a passos, já não são mais tão distantes, mas são um pouco mais largos rumo à classificação. Mas vamos começar falando então sobre o Internacional, Wesley, que tu citou o Diego Aguirre. Para mim o nome dessa vitória tem nome e sobrenome, Diego Aguirre, o uruguaio, e assim, um gentleman que comandou uma atuação de gala, luxuosa ontem do Internacional, que há muito tempo, olha, eu não lembro eu estava até conversando com o pessoal aqui, com o Patrick, eu não lembro de uma atuação tão simbólica do Internacional. Acho que a última tinha sido mesmo essa que tinha me escapado, contra o São Paulo, naquela goleada com o Abel Braga, o Abelzito. Mas Wesley, vamos ouvir o que disse, então, o técnico Diego Aguirre. Da mesma forma, quando ele vence, quando ele perde, ele fala com uma postura um tanto quanto cautelosa. E essa é uma postura que me agrada. Vamos ouvir o que disse o Diego Aguirre depois da partida. Boa noite. Tirando el último jogo donde no jogamos bem, eu acho que os jogos anteriores Inter mereció muito mais. Perdimos muitas situações e não conseguimos o resultado. Então, quando você não tem resultado no futebol, parece que está tudo mal. E hoje as bolas que não entraram foram para dentro, situações que tuvimos de marcar aproveitamos, e a eficiência do time hoje foi muito boa. Então, aí parece que está tudo certo. E eu acho que não, as coisas não estavam tão ruins quando não ganhamos, e também hoje não é tão bom. Por supuesto que é importante a vitória, mas temos que continuar trabalhando e acreditando que este time é muito bom. É verdade que Inter tem um jeito de jogar muitos anos para trás, jogando contra-golpe, aproveitando os espaços, e o time se sente muito bem. Hoje era um jogo especial, jogando no Maracanã contra Flamengo, que venia muito bem. E então nós fizemos um planteamento um pouco mais cuidadoso, tentando defender bem para aproveitar os espaços que seguramente iam a ficar. O que aconteceu foi, como falei anteriormente, a eficácia do time. Aproveitamos as situações e isso fez a diferença. Acho que esto tem que ser un comienzo, un recomienzo de cosas boas. Eu en todo momento acredité en meus jogadores. Nós merecíamos. Lamentablemente, cuando você fala de merecimientos, eso no
no sirven porque el fútbol es resultado, você tem que ganar. Y por suerte hoy pudimos conseguir el resultado que va a ayudar mucho para continuar mejorando. Tá aí as palavras do Dieguito. Eu até o meio-dia estava relembrando aqui o que falei, eu acho que eu até me confundi nos nomes, houve uma confusão. O Internacional jogou com a dupla Dourado e Lindoso, que eu até, na teoria, não é para jogar bem essa dupla, mas a atuação do Internacional foi tão anormal, tão absurda, que os dois fizeram um jogo absolutamente incrível do ponto de vista técnico e tático. E com Patrick, Edenilson jogando fino da bola, o Tyson que reestreou e o Yuri Alberto. São tantos elogios que eu não sei por onde eu começo. Eu passo essa bola aí para ti, Wesley. Vou dar alguns dados aqui, tá? Que foram colhidos pelo aplicativo SofaScore, que é um aplicativo de estatística, e é para isso que serve esse tipo de serviço, porque a gente é repórter e não matemático, muito menos estatístico. O Internacional teve 37% de posse de bola contra 63% do Flamengo. O Internacional teve 9 finalizações contra 11 do Flamengo. O Internacional, em gol, teve 5 finalizações contra 7 do Flamengo. E quanto a finalizações para fora, foram 4 do Flamengo e 3 do Internacional. O Internacional, que finaliza 5 vezes em gol e guarda 4. Destaca-se aqui a eficiência do time do Diego Aguirre, que foi feliz no seu modelo de jogo. O time do Renato me lembra muito que era o Grêmio no ciclo final do Renato. Um time desorganizado, um time que não teve sucesso na pressão inicial que realizou e acabou tendo seus insucessos. Mas acontece, né? E o Eric vai falar um pouco mais sobre o que vai acontecer daqui para frente com esse Inter, que pode fazer a diferença daqui para frente no Campeonato Brasileiro. O nosso tempo é curto, Wesley, mas eu poderia, se tu quiser, vamos ficar até a meia-noite fora do ar conversando para falar sobre esse Internacional, porque são muitas coisas para falar. Eu acho que do ponto de vista do resultado, analisando o que significa esse resultado, nós podemos dizer o seguinte, que o Internacional, ele estava em um cenário, em um contexto, se nós formos pensar, antes da partida começar, até às 18h15, o Internacional estava brigando contra o rebaixamento. Ele não fazia jus à fala do presidente Alessandro Barcelos, que olhava para frente, estava olhando lá para trás, porque o Internacional, com uma combinação de resultados, poderia cair e entrar no Z4. Na verdade, essa informação está equivocada, porque, de acordo com os resultados do sábado, Eric, não sei se te chegou essa informação, os resultados do sábado, mais especificamente falando sobre o jogo do Cuiabá, colaboraram para que nesta rodada, em caso de derrota ou um empate, inclusive, ficasse fora. O Internacional ficasse fora da zona de rebaixamento. Mas igual ia ficar numa situação delicada. É importante que se diga isso. Em caso de que não houvesse vitória, o Internacional realmente ficaria numa linha tênue, e aí eu acredito sim, claro que esse não é o meu ponto de vista, mas aí eu acredito que sim, que o trabalho do Diego Aguirre começaria a ver de perto uma pressão talvez insustentável. É isso que eu estou querendo expor. Não vamos ser diminuto. O que interessa o Internacional vinha de uma sequência péssima de resultados, não conseguiu vencer do Cuiabá, uma das piores atuações do Internacional, ficava uma semana treinando para enfrentar o que era, e o que eu pelo menos entendo, mas daí podem divergir as opiniões, o melhor futebol do Brasil, que era o futebol do Renato, do Flamengo, do Renato. E o Internacional foi lá, conseguiu uma vitória que coloca para o seu torcedor que o Internacional pode entregar muito mais do que vinha entregando. E nas mãos do Diego Aguirre, se ele vai jogar dessa mesma forma, dessa forma reativa, saindo em contra-ataque, ou vai tentar ser um pouco mais propositivo, um pouco mais ofensivo, aí varia dentro de campo, mas o Inter ontem deu amostras de que o Inter sim tem potencial para brigar lá no alto. Não sei, eu não sou precoce em dizer Libertadores, Sul-Americana, mas o Internacional pode se encaminhar para uma situação um pouco mais confortável. Eu quero fazer aqui uma rápida análise do que foi o time do Diego Aguirre na noite de ontem, né? Da qual ele faz o seguinte, ele tira do centro o Edenilson e o Patrick, que teoricamente jogam por dentro, e coloca os dois como extremas. Tanto é que o Edenilson vai virar, em determinado momento do jogo, vai se tornar um ponta-direita, né? Vai auxiliar na extrema direita do campo, assim como o Patrick fez pelo lado esquerdo. E aí o que acontece? O Tyson,
ele desempenha mais uma vez a função que ele tinha no Shakhtar, que é de um 10, né? Ele é o articulador, ele é o pensador, e o, né, que muitas vezes foi sacrificado para jogar de ponta, o Yuri. É um jogador que para quem prestou atenção ontem, ele não é um jogador que receba para fazer pivô, embora ele faça esse tipo de situações, tá? Mas ele gosta de receber a bola atrás do zagueiro para entrar em velocidade e aí sim poder concluir em gol, né? E é isso, e sabe que no futsal, se eu tenho uma coisa que eu sou fã, é do pivô de movimentação, que não sabe só fazer parede, que não tem não fica cravado ali na linha defensiva, que arranca em velocidade. E por que não explorar isso? O Yuri Alberto tem que ser o centroavante desse time. Mas Wesley, vamos falar sobre o Grêmio. Jogo decisivo hoje. E, falando em Copa do Brasil, porque saiu o sorteio na sexta-feira, o Grêmio enfrenta esse mesmo Flamengo, que tem como comandante o seu ex-treinador, o maior ídolo da sua história, Renato Portaluppi. E o presidente do Grêmio falou na semana passada, em entrevista à Grêmio TV, que, quando entra em campo, a história do Grêmio e a do Flamengo também tem que ser respeitadas. Vamos ouvir o Romildo Bolzan. No sorteio da Copa do Brasil, pegamos o Flamengo como nosso adversário neste cruzamento. Não tenha dúvida, é um adversário difícil. É um adversário que nesse momento está subindo cada vez mais de produção, um time consolidado, já experiente de bastante tempo, jogando junto com uma comissão técnica nova. Vamos para o enfrentamento, vamos fazer aquilo que temos que fazer com muita vontade de vencer, muita vontade de ganhar. Nós temos temos muita tradição na Copa do Brasil e, sinceramente, por mais que a gente respeite os nossos adversários, quando se trata de uma camisa como a do Grêmio, nós temos que exatamente pensar que tudo é possível acontecer. E muito antes do que da dificuldade que possamos previamente entender que vai ter, nós também temos que entender que temos capacidade de superar e temos capacidade de fazer aquilo que vamos fazer, que é buscar a nossa classificação. Respeitamos demais o momento do Flamengo, respeitamos demais o time do Flamengo, mas acima de tudo, nesse momento também, estamos apostando muito naquela recuperação total do Grêmio e esta recuperação nos dará a garantia de um grande enfrentamento, se possível e se Deus quiser, com uma classificação. Tá aí as palavras do presidente Romildo Bolzan Júnior. Às vezes me parece fora de contexto. Eu não sei se ele está em Porto Alegre, eu imagino que sim, porque ele tem questões políticas, que ele já está meio que trabalhando em cima, porque às vezes parece que ele está lá e acho que ele foi junto no Japão acompanhar as Olimpíadas, ele está meio por fora do que acontece no Grêmio. É importante destacar que, como disse o Eric, o presidente Romildo Bolzan Júnior tem preocupações políticas além do Grêmio. Ele já falou agora numa entrevista recente, inclusive na última semana, para a Rádio Gaúcha, que não tem pretensões de concorrer a governador do estado. Isso aí, para mim, pode ser um blefe, pode ser uma afirmação, tanto faz. Acredito que agora o momento seja de se preocupar com o Grêmio e um pouco menos com fatores externos que interessem, evidentemente, o presidente do Grêmio. E agora o Grêmio enfrenta o Flamengo num confronto que ainda assim é difícil, né? Hoje tem a Chapecoense num conflito para não deixar afundar a barca de vez. E tem que tentar reunir forças, tem que tentar ter ânimo para fazer as coisas funcionarem, porque as coisas estão difíceis pro lado do CT Luiz Carvalho, tanto quanto pro lado da Arena, né? Então o Grêmio precisa fazer a barca andar. Tá difícil em toda Porto Alegre, lá os gremistas estão enlouquecidos. Mas deixamos a Copa do Brasil para daqui a pouco, porque antes disso tem desafio pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio joga contra a Chapecoense às 20 horas, dentro da Arena, porque fora dela não dá, o gramado da Arena recebe esse jogo. E o Thiago Santos, que retornou de lesão, me parece 100% recuperado. 100% não sei, mas ele está bem recuperado. Vamos ouvir o que disse o jogador gremista. Primeiro falando da Chapecoense, que é o nosso próximo desafio. Eu acho que a gente tem que ter o foco totalmente nesse jogo. A gente sabe que a gente tem que sair o quanto antes dessa zona ali desconfortável que é o C4. Então, a gente vem trabalhando para isso. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, independente de que a Chapecoense é o último colocado. Então, a gente sabe também que ali não é o nosso lugar. A gente está nessa situação difícil, mas quem pode sair dali é só a gente mesmo dentro de campo, mostrando que a gente não está confortável com essa situação. Então, a gente vai fazer um grande jogo, tenho certeza disso, que a gente vai ganhar esse jogo em casa para a gente poder dar o primeiro passo para sair ali de trás. E quanto
jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, a gente tem que pensar depois. É claro que a gente vê muito falar disso, que, querendo ou não, é um dos adversários mais difíceis que vai ter. Sabemos que é um dos favoritos para ganhar, mas a gente é uma equipe muito boa também, somos grandes. O Grêmio, eu acho que, dependente da situação que está no Brasileiro, a gente é um clube gigante. Então vai ser um duelo bom e a gente vai procurar, primeiro, focar no Brasileiro, que é o que a gente tem agora, e depois, quando chegar na hora do jogo, a gente vai fazer de tudo também para dar nosso melhor e por que não passar. É motivo de felicidade estar trabalhando de novo com o Felipão, é um cara com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Palmeiras. Ele chegou a mesmo recomendar para mim me jogar com ele também no Cruzeiro, acabou não dando certo, e hoje a gente está trabalhando junto. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho aqui também, e a partir de segunda-feira eu tenho certeza que a gente vai voltar a ganhar, vamos brigar para a gente sair o quanto antes dali, para a gente voltar a sorrir junto. Então, eu preciso dele, ele precisa de todos nós jogadores, então a gente tem que se ajudar dentro de campo. Sobre o Ferreira, eu não tenho muito o que falar, acho que a gente jogador só tem que abraçar ele, a gente sabe que é um cara importante, não sabemos porque se ia sair ou não, pra gente não chega a isso, é questão da diretoria, não de jogadores. O que a gente pode fazer é que ele pode saber que ele pode contar com a gente aí, a hora que ele voltar, que a gente sabe que ele é um jogador que vai ajudar muito, ainda mais que temos muitas decisões agora esse mês, então a gente procura abraçar todos os jogadores que estão aqui. E a gente não é diferente com ele. O que aconteceu, a gente não tem que ficar nem querendo especular nada, a gente tem que fazer o nosso dentro de campo e a direção que resolve isso. Mas que ele pode ter certeza que ele vai encontrar a gente ali do mesmo jeito, abraçando ele e contando com ele, para que ele possa vir e ajudar a gente a sair dessa... Bom, vamos lá. Falou o Thiago Santos e revelou que sim, há uma necessidade do Grêmio ganhar hoje, não só por jogar em casa, não só por jogar contra a lanterna da competição. Em tese, se não ganhar da lanterna, não ganha de mais ninguém. Só que o Grêmio tem uma luta que começa a se tornar cada vez mais delicado conforme o campeonato vai indo adiante. Então, o final do primeiro turno já está logo aí, e o Grêmio tem 3 jogos decisivos. O primeiro deles é hoje: Chapecoense, Cuiabá e Bahia. Se não vencer esses, olha, eu temo a dizer que o Grêmio vai ter uma missão quase que fazer um segundo turno, quase que a nível de campeonato. Eu vou dizer uma Porque coisa a situação é muito ruim. que o Eric comentou aí que o Grêmio vai ter que fazer uma campanha inacreditável, né? Aí, nesses próximos jogos, se não haver resultado agora, o Grêmio vai ter que fazer uma campanha de salvação no Campeonato Brasileiro. Só que fica difícil fazer uma campanha de salvação quando o teu principal jogador na temporada vai casar no México e demonstra total descompromisso com o momento do elenco. Quando o teu principal atacante tá, isso na minha concepção, negocia por baixo dos panos com um clube americano que na teoria ia pagar multa e na hora H desiste da compra. Tem que lembrar também que o Grêmio está fazendo venda, né? O Grêmio está vendendo... Tá vendendo jogador. Vendendo o Grêmio vendendo jogador a rodo aí, parece mesmo que... Eu acho que eles se encontram, né? Alessandro Barcelos e Romildo liberam o jogador, estão liberando. Parece mesmo que o Romildo quer manter o superávit em dia, né? Não interessa se vai ter 11 jogadores para disputar um campeonato, quer manter o superávit a todo custo. E me preocupa muito o que o Grêmio vem apresentando, porque não é suficiente para escapar do cenário mais difícil que, inevitavelmente, se não haver resultado, será sim a segunda divisão. Começa hoje, vamos torcer. Wesley, quero teu palpite. Eu acho que o jogo, assim, ó, dando em conta 2 cenários, se o Grêmio vencer, vai ser por 1-0. Mas eu coloco o resultado como 1-1, assim, ó, sofrido para os 2 lados. E aí, não pelo contexto geral das coisas, senão pelo contexto dos 2 clubes. A Chapecoense, para quem não sabe, estava negociando com o Pintado até esse tempo atrás. Pintado que foi técnico do Juventude aqui no Rio Grande do Sul, para quem não lembra até. Porque o Jair Ventura disputou, até as últimas vezes que eu estava acompanhando, até justifico que agora, ultimamente, não tenho visto. Mas em 11 jogos ele tinha 9 derrotas e 2 empates. Então entende-se por momento que a Chapecoense passa o pior momento da sua história recente, falando dentro do campo, né?
Eu acho que o pior é porque tá na Série A, eu acho que já teve alguns piores, mas de fato a Chapecoense também vive problemas institucionais de direção e afins. Mas, o meu palpite 1-0 pro Grêmio. Vamos falar sobre o Ipiranga, que também fez 1-0, jogando dentro do estádio Colosso da Lagoa, contra o Mirassol, uma equipe que está em ascensão, veio da Série D, e que vem fazer essa disputa do Campeonato Brasileiro Série C, com chances até para subir para a Série B, disso eu não tenho dúvida nenhuma. E quem falou foram os atletas do Ipiranga, Léo Canu e também o goleiro Alan, que estava substituindo o David. Vamos ouvir o que disse os jogadores do Ipiranga depois desses 3 pontos que comemoramos como se fossem 6. Estou feliz pela vitória, a gente sabe que é um confronto direto, né? Se a gente perder esse ponto de eliminação hoje, eles iam encostar muito, chegaria perto do G4. Graças a Deus a gente foi feliz, que praticamente foi muito organizado, conseguimos neutralizar as ações da equipe adversária. Então agora comemorar essa vitória aí, que nos mantém na liderança, continuar com o pé no chão, né? Que a nossa equipe vem trabalhando dia a dia, semana a semana, nas pausas dos jogos, para que a gente continue pontuando e alcance mais rápido aí a pontuação. Então, esse é um reflexo do nosso trabalho no dia a dia, né? A gente vem plantando muito e essa é só a colheita, né? O começo da colheita, a gente vem plantando no dia a dia aí, tenho certeza que tem muita coisa boa pela frente. Tá aí o Alan. O David tem sido uma referência do sistema defensivo do Ipiranga. Em 2019, todo mundo lembra que o que fez o goleiro David, né? Então é um baita jogador. Mas a sua ausência não fez, eu acho que não balançou o goleiro Alan, que tem o aval da direção, jogou muito bem, bem como também o Léo Canu, muito bem nessa partida, e o Ipiranga com gol de Quirino, então vence o Mirassol. Importante destacar não só bem como a vitória do Ipiranga, assim como o merecimento dessa vitória que vem em cima de um expoente do bom futebol nos últimos anos, no nível que estamos comentando. O Mirassol, Eric, que até pouco tempo atrás era comandado pelo Doriva, né? Pouca gente vai lembrar dele, que teve uma passagem pelo Palmeiras até esses tempos, né? E é um bom treinador. É um treinador que optou por recomeçar a sua carreira, podemos dizer assim, no Mirassol. E isso só dá mais tamanho para a vitória do Ipiranga. Que o Mirassol tem um nível de investimento razoável, uma exposição de jogadores muito interessante. Aliás, são jogadores de base que costumam ser procurados pelos times da Série A e B do brasileiro. Então é importante destacar que, não só pelo merecimento do Ipiranga, tanto quanto o tamanho da representatividade externa da vitória contra o Mirassol. Claro que somar ponto em casa é sempre importante, ainda mais contra um time relevante como é o Mirassol. Com certeza, é uma vitória muito, muito emblemática contra um time poderoso mesmo. É um time bem poderoso. E do ponto de vista do que foi a partida, um confronto equilibrado. E aí, o que faz a diferença lá no final é quem marca. Diego Quirino fez, e o técnico Júnior Rocha avaliou essa partida e também falou sobre a importância de ter vencido esse jogo em casa na segunda rodada do retorno. Olha, sobre a partida de hoje contra o Mirassol, foi um jogo que alternou-se, né? Momentos nós neutralizávamos o Mirassol nos neutralizava. Em alguns momentos a gente envolvia o Mirassol, criando oportunidades de gol. Outros momentos o Mirassol nos envolvia, criando oportunidades de gol. Foi um jogo franco, né? Um jogo de duas equipes com DNA ofensivo. E que muitas vezes, né, sem a bola, tinha que jogar de uma forma inteligente. Né? Um bloco mais baixo, para justamente conseguir neutralizar o ataque do Mirassol, que tentavam atacar a nossa última linha de 4 com 5 atletas. Nós já tínhamos estudado eles no primeiro turno, não mudaram o modelo. Sempre uma equipe muito agressiva nessa última linha nossa de marcação, uma equipe aguda, bem vertical. E nós também, né, com nossas qualidades, nossas virtudes, né, com o nosso jogo apoiado, com um jogo vertical também, tentando agredir a última linha deles, criamos nossas chances. E foi um jogo onde a equipe que foi efetiva prevaleceu, né, prevaleceu esse marcador final de 1-0 para nós, justamente pela nossa efetividade. Uma jogada pela direita, o Quirino foi muito feliz de novo, bem posicionado. Então, assim, tenho certeza que essas duas equipes vão brigar até o final pela classificação. A gente conseguiu dar um passo importante aí, mas nada decidido. Agora se preparar bem, né, focar muito nessa semana, fazer da nossa semana uma das nossas melhores semanas do ano,
que a gente consiga também superar o Criciúma. É um jogo extremamente difícil, mas já estamos estudando o próximo adversário. Baita vitória! E o técnico Júnior Rocha, que leva à frente seus comandados para mais um jogo difícil. E agora que vem o Criciúma, mais um duelo de mano a mano na briga lá no topo e queremos vencer o Criciúma. Esse jogo acontece no próximo final de semana. Wesley, vamos falar sobre Atlântico, porque hoje, às 19 horas, em Carlos Barbosa, uma das cidades que é berço do futsal brasileiro, o clássico, Atlântico e a CBF. Associação Carlos Barbosa. Declarada Carlos Barbosa a capital nacional do futsal, né? Importante dizer que o jogo é difícil. Baita clássico. A gente sabe que nos últimos tempos a CBF, infelizmente, para o cenário do futebol brasileiro, tem perdido um pouco de espaço, até porque isso é natural. Eu acho que o Eric vai concordar comigo que outros times têm crescido no cenário do futsal nacional. Mas é sempre bom jogar um clássico, porque um clássico é sempre uma virada de chave, é sempre importante para uma sequência. E mais uma vez aqui eu vou dizer, eu estou ficando redundante para a nossa audiência, né, para quem nos acompanha, mas o Atlântico tem totais condições de fazer um bom resultado, de jogar bola, que é o que sabe e que é o que tem feito nos últimos tempos. Aliás, mantenho o meu otimismo, mantenho o meu crédito ao Galo, que vem sendo muito feliz nos confrontos que vem realizando, e hoje é dia de colocar toda a força e qualidade que o Atlântico tem contra o bom time da CBF. Quero relembrar que no confronto de estreia da abertura da Liga Nacional, o Atlântico acabou sendo superado aqui no Caldeirão do Galo. Agora vai para um desafio, restam mais 2. A CBF vem embalada, não perde jogo. O que dá para dizer? Palpite rápido. Vamos colocar aí um 4-2 para o Galo. Bom resultado. Eu vou no 3-2 Atlântico. Wesley, foi um prazer estar na tua companhia hoje. Fui feliz aqui mais uma vez. Feliz em estar participando. E logo no mais tardar nos veremos outra vez, Eric. Um abraço para ti. Um abraço para quem esteve conosco. Esperamos um bom jogo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. E até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.